Tarde a todos. Declaro aberta a sexta sessão ordinária de 2026, sendo esta a sétima sessão realizada no ano. E convido o vereador Márcio que faça uma leitura da Bíblia Sagrada. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 6 de 2026. Número 6 de 2026. Aos 5 dias de março de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 5ª sessão ordinária, sendo a 6ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciaram os trabalhos foi efetuada a leitura da ata 5 de 2026, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos, o presidente colocou em tramitação o projeto de lei 2632 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Após debate sobre o mesmo, a sessão foi interrompida para a emissão de parecer pela Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Reabertos os trabalhos e com a concordância de todos os edis presentes, o projeto de lei 2632 de 2026 foi colocado em votação em primeiro turno, tendo sido aprovado de forma unânime. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária se realizar em 12 de março e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões 5 de março de 2026. Em votação, a ata de número 6 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, manifestem-se, por favor. Aprovada a ata de número 6 de 2026. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura do convite. Convite. Enquanto o mundo duvida, nós aprendemos. Enquanto o mundo questiona, nós enfrentamos. Enquanto o mundo silencia, nós nos tornamos voz. Convidamos todas as mães atípicas de Barracão e da nossa tríplice fronteira para importante encontro que será realizado neste sábado, dia 14 de março. Teremos a presença do Dr. Paulo da Rosa, da Associação Asas do Paraná, do município de Chopinzinho, juntamente com sua equipe, que estarão compartilhando suas experiências e conhecimentos. Após será servido um coquetel, será um momento de troca, aprendizado e fortalecimento. Contamos com sua presença, 14 de março, às 14 horas, Centro de Convivência dos Idosos de Barracão. Teremos, nesta ordem do dia, a seguinte matéria. Projeto de lei em segunda votação, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 2632, de 2026, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Recicladores da Fronteira. Queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, colegas vereadores, cumprimentar aqui a imprensa, cumprimentar aqui o secretário da Saúde, doutor Carlos, a Adri, cumprimentar aqui principalmente a nossa população de Barracão, que nos assiste, que nos acompanha os nossos trabalhos aqui da Câmara de Vereadores. Então, dando início à ordem do dia, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 2632, de 2026. Quem for favorável, permaneça, mantenha-se como está. Manifeste, por favor. Aprovado em segunda votação. Senhores vereadores, hoje a ordem do dia ela é bem curtinha, né? A pauta está limpa, isso mostra a celeridade dos trabalhos dos vereadores, né? E não travar os projetos que por aqui tramitam. Então, senhores vereadores, eu deixo a palavra livre para que todos possam falar dos seus trabalhos dessa semana. Com a palavra, vereador Gedivaldo. Senhor presidente, eu dispenso a palavra livre e vou ter que me retirar. Sinta-se à vontade. Demais vereadores? Senhor presidente.
tu não te leva? É pedra no rio. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Leandro. gostaria de cumprimentar o senhor presidente e cumprimentar os senhores vereadores, assessoria da casa, cumprimentar os nossos funcionários, cumprimentar aqui o nosso secretário de saúde, doutor Carlos Santin, sua esposa, dona Adriana, representando o governo do estado do Paraná e nosso município na área de educação, cumprimentar a todos e em especial a população do município de Barracão que nos acompanha através da transmissão ao vivo desta sessão e cumprimentar também a imprensa, importante órgãos que se fazem presente e que levam ao conhecimento da população os trabalhos e o funcionamento da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, há poucos instantes foi lido pela assessoria da casa um convite, um importante convite da Associação das Mães Atípicas do nosso município para um importante encontro no nosso município no dia 14 de março, às 14 horas, no Centro de Convivência dos Idosos, em frente ao ginásio Bragamate. E reforço aqui o convite, senhor presidente, ainda essa semana tivemos conversando com algumas mães e com a direção dessa associação, da importância da participação do poder público, primeiro para termos conhecimento de algumas questões, mas também para aprendizado. Eu acho que é importante, né, a presença do Dr. Paulo Rosa e de toda a equipe lá do município de Chopinzinho, que estarão presentes aqui em nosso município, trazendo algumas informações. Então, reforço aqui o convite para que os senhores vereadores e o poder público possa também se fazer presente e apoiar as mães atípicas do nosso município que estão se organizando numa associação. Já fizemos algumas reuniões, inclusive com a presença do secretário de Saúde, secretário de Educação, mas agora, então, terá esse importante encontro no dia 14, no próximo sábado, às 14 horas, no Centro de Convivência. E, como eu já disse, a importância da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, também faço uso da palavra livre, senhor presidente, e trago para a discussão da Câmara de Vereadores alguns assuntos e que eu acho ser importante e necessário. Antes, senhor presidente, de entrar no assunto do qual preciso trazer a Câmara de Vereadores para discussão, é importante primeiro frisar algumas questões, senhor presidente, e uma das questões que o vereador Leandro acha importante frisar, de que nós precisamos, nós políticos e a população do nosso município precisa entender a diferença do que são questões políticas e do que são questões pessoais. Muitas vezes nós vamos para o embate, para a discussão de ideias, de propostas no campo político. Isso não quer dizer que nós estamos discutindo na questão pessoal ou que levaremos isso para a esfera pessoal no que se refere às nossas ações. Dizendo isso, senhor presidente, até justifico, porque no mandato passado, vossas excelências sabem, eu estive aqui na Câmara de Vereadores por 1 ano e meio como líder do governo, por 7 meses como presidente da Câmara, apoiado pelo grupo da administração, e por os últimos 2 anos estive como líder da oposição. E numa entrevista pública que dei, naquele momento, à imprensa, e em várias manifestações públicas minhas, e fui questionado pela imprensa, de qual seria a ligação do vereador Leandro e do prefeito municipal. E eu disse, naquele momento, que nós temos 2 questões que precisam ser analisadas. Primeiro, a questão institucional. Vereador Leandro e prefeito Jorge Luiz Santin. E depois a questão pessoal e particular, que é o Leandro e o Jorge. Então, existem 2 situações distintas e que a população precisa ter esse entendimento. E por isso nós, muitas vezes, nos fortalecemos na questão política e temos a liberdade de irmos para o embate e para a cobrança, porque sabemos distinguir o que é a questão pessoal e sabemos distinguir o que é a questão política, e vossas excelências sabem que tenho um trânsito muito bom em todos os grupos políticos que existem no nosso município, por saber distinguir o que é a questão política e o que é a questão pessoal. Mas muitas vezes, senhor presidente, senhores vereadores, a população traz a nós, vereadores, algumas cobranças, e nós, no papel constitucional de vereador, somos obrigados a trazer para a Câmara de Vereadores para um debate. Assunto esse, senhor presidente, que quero frisar, que já deveria, no nosso entendimento, e nós já fizemos algumas conversas e algumas discussões entre nós, alguns vereadores, e entre os vereadores, entre a Câmara de Vereadores, que já deveria ter sido discutido e trazido à Câmara de Vereadores, e que nós estávamos até o momento postergando, né, não trazendo esse debate a público na Câmara de Vereadores, mas eu acho
que é necessário e que é importante, porque a imprensa se manifestou há poucos dias e agora a população tem nos cobrado algum posicionamento e por isso, senhor presidente, faço uso da palavra e me dirijo exclusivamente à mesa diretora da Câmara de Vereadores, a qual posteriormente irei fazer algumas solicitações enquanto vereador e não membro da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Mas dizer aqui, senhor presidente, primeiro, que nós entendemos a questão pessoal e particular. E me refiro aqui, senhor presidente, às notícias que vêm a público e às cobranças que nós estamos sofrendo da sociedade e da nossa população no que se refere ao posicionamento do nosso vice-prefeito no município de Barracão. Dizer, senhor presidente e senhores vereadores, que houve um fato que foi noticiado, inclusive pelas redes sociais e pela mídia, não só regional, mas pela mídia estadual, de algo que aconteceu e que, senhores vereadores e vossas excelências sabem, porque muitas vezes nós conversamos no particular e também na rua. Naquele momento fiz, como cidadão do município de Barracão, uma defesa muito firme no que se refere a alguns excessos que eu acredito que foram cometidos por parte de algumas autoridades no que se refere a um fato que ocorreu no município envolvendo o vice-prefeito. Fiz uma defesa porque entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que é algo que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, qualquer cidadão que está transitando e que está conduzindo um veículo no trânsito na nossa cidade. Então, naquele momento fiz uma defesa, achei que as autoridades judiciárias, que no nosso entendimento, e nós temos aqui o secretário de saúde, doutor Carlos, que também é advogado e que sabe disso, as autoridades judiciárias, elas devem se manifestar nos autos e não em público. Muitas vezes, quando se trata de alguém que é público, o que é um agente político, muitas vezes se usa da mídia para se tirar proveito, e eu me refiro muito claro aqui, numa entrevista que foi dada pelo ex-delegado de Barracão, onde por 14 minutos ele usou da imprensa e, no meu entendimento, cometeu alguns excessos no que se refere à questão envolvendo o nosso vice-prefeito. Isso é um fato. O vereador Leandro e o cidadão Leandro entendem que aquilo é um fato que poderia ter acontecido com qualquer um. Posterior a isso, senhores vereadores e nossa população, vêm as atitudes que são tomadas. Tiramos esse fato e aí nas atitudes. E a população e a imprensa têm nos cobrado, e nós vimos agora há poucos dias um blog fez uma postagem, numa cobrança para a Câmara de Vereadores, jogando a responsabilidade da ausência do vice-prefeito nas ações administrativas para que a Câmara de Vereadores tomasse um posicionamento. Como se nós, vereadores, fôssemos culpados. Nós somos os fiscais, né, por questão constitucional, dos atos da administração, e é notório e sabido de todos nós de que há mais de um ano, um ano e meio, o nosso vice-prefeito não tem participado da vida política do nosso município na função e no cargo de vice-prefeito. A mídia noticiou o recebimento de salário do vice-prefeito, recebendo todo mês o salário, e aí entra, senhor presidente, e é nesse ponto que quero chegar, a questão da legalidade ou não disso. E eu solicito à mesa diretora que consulte a assessoria jurídica da Câmara para que possa nos informar algumas questões que posteriormente irei, por escrito, encaminhar e direcionar à mesa diretora da Câmara de Vereadores. Mas o que nós precisamos, senhor presidente, é trazer ao conhecimento da população algumas questões de legalidade. O artigo 83 da Constituição Federal, ele diz que o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por um período superior a 15 dias sob pena de perca do cargo. Isso são leis. E nós, e os juristas sabem disso, a lei ela tem que ser analisada, por mais que a nossa lei orgânica do município ela é omissa no que se refere à questão específica do vice-prefeito, e por isso nós estamos fazendo uma revisão da lei orgânica e do regimento interno para que essas questões venham a ser pontuais e especificada na lei, mas nós sabemos que a lei ela deve ser analisada por simetria. E se essa é um impedimento do
do presidente e do vice-presidente da República se estende aos governadores e vice-governadores e ao prefeito municipal e ao vice-prefeito municipal, no mesmo entendimento da questão legal. Portanto, o nosso vice-prefeito ele fica impedido de se afastar do município de Barracão por um prazo superior a 15 dias sem autorização da Câmara de Vereadores, sob pena da perca do mandato. Nós temos informações extraoficiais e por isso a Câmara de Vereadores precisa se manifestar e o próprio vice-prefeito, no nosso entendimento, para que nós possamos sanar algumas dúvidas e tirarmos este peso que hoje nós, vereadores, e a Câmara de Vereadores, o parlamento do município tem carregado perante a opinião pública por estar sendo omisso e por não estar se manifestando, eu penso que ele deve vir a público, porque nós temos informações extraoficiais, que inclusive o vice-prefeito hoje já está com residência em outro município, não mais no município de Barracão. Essas questões têm que ser analisadas, né? Porque aí nós também, enquanto vereadores, senhor presidente, e eu disse muitas vezes, usando a tribuna da Câmara de Vereadores, usando esses microfones, de que a lei, no meu entendimento, ela tem que ser analisada de duas formas, pela legalidade e pela moralidade. A lei ela tem que ser analisada. Muitas vezes é legal, mas é imoral. E muitas vezes é ilegal e até parece ser moral. Mas o recebimento dos vencimentos sem estar efetivamente atuando na vida política do município, sem estar participando da vida pública, por mais de que a lei diga que o vice-prefeito ele não tem função na administração, no nosso entendimento é no mínimo imoral. No mínimo é imoral o recebimento dos vencimentos sem estar participando ativamente. E vossas excelências sabem disso e são testemunhas de que nós não tivemos nenhum ato público político no nosso município realizado desde o dia da posse da atual administração até hoje, que tivesse a presença e a participação do vice-prefeito nessas ações. E vossas excelências, tenho certeza absoluta, tanto quanto o vereador Leandro, já receberam inúmeras reclamações e cobranças da população num posicionamento muito firme. Eu acho que o vice-prefeito ele precisa se manifestar, nosso entendimento, publicamente, por quais motivos, por quais razões. Se tem um motivo e tem uma razão do afastamento, nós já vimos em alguns municípios, inclusive há poucos dias nós vimos uma notícia do vice-prefeito do município de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, que discordou da atual administração, não concordou mais com os atos administrativos e renunciou ao cargo de vice-prefeito porque não entendeu que não fazia mais parte, que não apoiava mais e que não tinha mais interesse de fazer parte de um grupo político. Um ato, no nosso entendimento, de grandeza, um ato, no nosso entendimento, naquilo que, no mínimo, seria moral. Ou o nosso vice-prefeito participa ativamente da vida política do município, com residência fixa no município, estando aqui no município, ou então, no mínimo, que dê uma satisfação, senhor presidente, e eu vou solicitar que a mesa diretora da Câmara oficie o vice-prefeito para que ele se manifeste para a Câmara de Vereadores, para que este peso que hoje recai, e tenho certeza absoluta, sobre todos nós, tenho certeza absoluta, e se tiver um vereador aqui no plenário que não recebeu uma reclamação da população, que se manifeste e diga, bom, eu não recebi nenhuma reclamação da população dizendo que no mínimo é imoral o recebimento dos vencimentos de 5 mil e poucos reais, está aí na folha de pagamento, todos os meses, caindo na conta do vice-prefeito, sem nenhuma ação efetiva política no nosso município. Não precisa o vice-prefeito dar expediente na prefeitura, talvez a lei diga que não tem essa necessidade ou não tem essa cobrança, mas é preciso sim ter uma vida ativa na política do município para que possa estar recebendo os vencimentos. Então, no nosso entendimento, podendo até ser moral, mas podendo até ser legal, senhores, mas no nosso entendimento nós estamos aqui num crime de decoro parlamentar, de decoro do nosso vice-prefeito, tendo em vista não estar participando ativamente da vida política do nosso município. É importante, senhores, que nós nos manifestamos, que a mesa diretora da Câmara se manifeste, para que a população tenha o entendimento de que nós não estamos sendo omissos e não estamos sendo coniventes. A Câmara de Vereadores ela não pode ser conivente, e vossas excelências sabem, não está aqui presente nessa sessão que se retirou por problemas de saúde o vereador Gedivaldo Carvalho, mas eu disse para ele aqui, quando ele trouxe algumas denúncias à Câmara de Vereadores, eu disse
claramente, Vossas Excelências e a população é testemunha, de que se ele me provasse que qualquer agente político ou funcionário do município estivesse cometendo um crime, eu seria o primeiro a acompanhá-lo até o Ministério Público e formalizar uma denúncia, porque o nosso entendimento é que nós não podemos concordar e não podemos apoiar atitudes desta forma. Então, senhor presidente, dito muito claro aquilo que disse no início. Nós não podemos, e a população tem que entender, porque muitas vezes se leva para o lado pessoal. Não tenho nada, pelo contrário, admiro o nosso vice-prefeito como pessoa, ele sabe disso, tenho um respeito e uma consideração por ele, na questão pessoal. Mas nos atos dele, como vice-prefeito do município de Barracão, nós precisamos ter um entendimento que é nossa responsabilidade, enquanto Câmara de Vereadores, de fiscalizarmos os atos da legalidade e da moralidade. Sendo imoral o recebimento do salário, por não estar ativamente participando e trabalhando em benefício do nosso município, ele, no mínimo, deveria se manifestar, né, os motivos e as razões, e não havendo um motivo justificável, porque a imprensa noticia por picuinhas e por questões que, no nosso entendimento, não são questões, eu discordo, e já discordei aqui no plenário muitas vezes, do presidente da Câmara, discordei aqui no plenário muitas vezes de algumas questões que, no meu entendimento, não seria da forma que eu penso que deveria ser dos atos da administração pública, e trouxe ao plenário num debate político. Então, não indo para o lado pessoal, mas na esfera política, nós precisamos de um posicionamento do nosso vice-prefeito. Penso que seria mais digno, mais ético e mais moral a renúncia do vice-prefeito, caso não tenha o entendimento que deva participar ativamente da questão política do município, fazendo jus do salário. Porque nós temos aqui funcionários dos serviços de serviços gerais do município que recebem um salário mínimo e tem que cumprir o horário, e tem que chegar lá e colocar o dedo no ponto, e tem que bater o ponto, e tem que estar às 8 horas por dia trabalhando para poder receber um salário mínimo. Com o salário do vice-prefeito, nós pagamos 4 ou 5 serviços gerais para estar trabalhando, e nós sabemos das necessidades que nós temos de servidores e de funcionários no nosso município para atender as escolas, as creches, os postos de saúde, enfim, nós vemos todo o remanejamento que é necessário. Com esse salário, nós poderíamos contratar mais 3 ou 4 profissionais que estarão lá todos os dias cumprindo horário e exercendo a sua função. Também, senhor presidente, penso que nós devemos, e vou solicitar à minha diretora, que o partido do qual o vice-prefeito faz parte, que é o PL, também seja notificado para que se manifeste, porque é uma agremiação política e faz parte da vida política do município, para que se manifeste muito claro na questão de que se refere às atitudes, deixando muito claro, senhor presidente, senhores vereadores, sem nenhum pré-julgamento dos fatos que ocorreram e que foram noticiados pela imprensa, dizendo e repetindo que isso poderia ter acontecido com qualquer um. As atitudes que vieram depois disso é que devem ser analisadas pela questão política. O afastamento dos atos públicos, o afastamento da função de vice-prefeito no município de Barracão, no nosso entendimento, para o recebimento do salário, é algo, no mínimo, imoral. É algo, no mínimo, antiético, e nós precisamos ter, nós vereadores, a questão da legalidade e da moralidade. Então, não vamos analisar só a questão legal, porque muitas vezes é legal, mas é imoral. É legal, por exemplo, senhor presidente, nós vereadores recebemos diária para viajar, mas acho que é imoral nós viajarmos sem especificamente exercermos uma função, ou sem especificamente produzirmos algo nessas viagens, que é o que nós fizemos quando vamos à capital do estado recebemos uma diária, mas nós vamos e trouxemos recursos e apresentamos para a população o nosso trabalho que nós realizamos. Se nós pegássemos uma diária para viajar sem nenhum resultado específico desse trabalho, poderia ser legal, mas seria imoral perante a opinião pública e perante a sociedade. E esta cobrança que nós estamos recebendo da nossa população, que no mínimo é imoral, o nosso vice-prefeito continuar recebendo o salário sem nenhuma uma função específica, e também, como eu já disse, com a informação extraoficial, e aqui não faço pré-julgamento, de que inclusive o nosso prefeito hoje já não reside mais no município de Barracão. E a lei é muito clara, que tanto o prefeito como o vice-prefeito não podem se afastar do município pelo um período maior de 15 dias sem autorização do Poder Legislativo. Esse poder é responsável de autorizar e de fiscalizar se isso está ocorrendo ou não. E por isso irei direcionar à mesa diretora um ofício com alguns questionamentos que eu espero, senhor presidente, que seja respondido por essa casa, pela assessoria jurídica,
política e por Vossa Excelência como presidente e por todos os membros que compõem a mesa diretora da Câmara de Vereadores, para que nós possamos, tendo um entendimento contrário a tudo isso que o vereador está falando, tenha certeza absoluta que nós estaremos aqui nos manifestando. Mas hoje é a cobrança que nós temos recebido da nossa população e nós precisamos levantar esse debate aqui sem questões pessoais e sem medo nenhum, porque o fulano, porque a perseguição por causa disso ou daquilo, não. A nossa função, e se nós nos acovardarmos e não tivermos coragem no exercício do nosso mandato de cobrarmos a legalidade, é muito fácil, senhor presidente, senhores vereadores, nós virmos para a Câmara de Vereadores e questionarmos o atendimento de um profissional na área de saúde. É muito fácil nós virmos aqui e questionar o trabalho de um assistente de uns serviços gerais. É muito fácil nós virmos aqui questionar, vereador Valdinei, a forma que o motorista que dirige a ambulância ou o veículo que transporta os nossos pacientes até Francisco Beltrão está trabalhando. Mas aí não temos coragem de cobrar um posicionamento, uma atitude do nosso vice-prefeito. Então nós temos que, eu sempre digo que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos exigir daqueles que estão lá cumprindo o horário de 8 horas, recebendo um salário mínimo, estejam lá cumprindo. É uma obrigação legal e eles precisam fazer isso. Mas aí não podemos fechar os olhos e fazer de conta que nós não estamos enxergando o vice-prefeito do município recebendo o salário e não tendo nenhum ato político, nenhuma atitude enquanto vice-prefeito no nosso município. Seria, senhor presidente, agradeço a compreensão de vossas excelências e levanto esse debate para que nós possamos esclarecer a nossa população as cobranças que nós temos recebido, porque, como eu já disse, recai sobre este poder, sobre o poder legislativo do município, a opinião pública no que se refere às cobranças que nós precisamos fazer. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores. Com a palavra, vereador Valdinei. Saúdo o senhor presidente, caros e nobres colegas de mesa, pessoal aqui presente, no Poder Executivo, imprensa. Acho pertinente o assunto que o Leandro levanta e uma justa manifestação da parte então solicitada e também do partido, né? Ele faz parte de um grupo político, isso viria a bom termo para, né, amenizar algumas inquietações que realmente a população nos cobra. Então, foi colocado aí pelo Leandro, e acho que é pertinente o assunto. Eu gostaria de trazer a público e levantar já uma questão que o Tasso outro dia comentou acerca da Agência do Trabalhador. Se me permite só retomar o assunto e parabenizar aí esses encaminhamentos e a forma de trabalho que está sendo conduzido aquele departamento, né, e especificamente a Agência do Trabalhador. Só para termos uma ideia, no mês de fevereiro eles tinham como meta 28 colocações, foram 154. Então teve 550% acima da meta estabelecida. Para nós termos uma noção assim que, né, e questionar algumas afirmações de que o pessoal busca mais encosto do que serviço, né? O pessoal busca trabalhar. Então, e quando tem uma ferramenta como a Agência do Trabalhador que funcione, né, apontando, fazendo esse contato com as empresas, fazendo esse meio campo, né, essa ligação entre quem procura e quem oferece o trabalho, né, apresentando o perfil das pessoas que lá procuram. Eu conversava com o Belan, né, ajudando as pessoas a formarem o seu currículo, né, e apresentando um perfil aí que seja condizente, né, da pessoa com a vaga a ser preenchida, as coisas vão acontecendo. Então eu parabenizo aí a Agência do Trabalhador por essa condução, que possam cada vez mais afinar suas ações e fazer com muita decência, com muita humanidade esse trabalho, né, de apresentar às pessoas as oportunidades que são oferecidas e que sem uma devida
assessoria seria mais difícil de ser encontrada. E questionar essa questão, né? O Brasil está pelejando por mão de obra porque tem muita assistência. Eu vinha com os pacientes de Francisco Beltrão e eles assistiam então aos roçadores da beira de asfalto. E comentavam, nem por 10 mil eu trabalharia desse ritmo o dia todo, né? Então tem gente que e é complicado, né? Você puxar uma roçadeira todos aqueles horários por dia, debaixo de sol e tudo mais. Então o povo trabalha, o povo se expõe a situações, né? Muitas vezes as críticas formadas, senão por uma elite, né? Que nunca precisou pegar no pesado, mas muitas vezes um pensamento formado, né? Que a gente absorve de uma realidade que não é nossa. Então, assim, parabéns, né, a todos os que trabalham, parabéns a todos os que procuram ter uma emancipação financeira e que nós possamos aí contar com as devidas assistências quando necessário for, né, e fazer desse tempo aí um tempo limitado, o mais limitado possível, porque nós temos dignidade para a nossa automanutenção, né, fora os casos de exceção, quando aí as doenças e as situações mais crônicas se instalarem, aí o assunto é outro. Então, parabéns e que assim continue e cada vez melhor. Eu não participei da sessão que debateu sobre a questão da Copel, né, e eu, né, gostaria só de dar a minha opinião também, né, eu assinei aquela documentação que foi encaminhada, né, e a Copel apresentou lucros extravagantes nos últimos anos, enquanto que a qualidade do serviço ofertado é visível que decaiu e teve prejuízos grandiosos, inclusive agora na Expobel havia uma reunião muito forte e as cooperativas de produção, e nós sabemos a força das cooperativas, estão preocupadas com os possíveis prejuízos pela precarização da oferta e da qualidade, né, da questão da energia, que move as suas fábricas. Então está se tornando um problema crônico, gritante, e é interessante que a Copel é posta nas propagandas como a melhor empresa do Brasil, né, na propaganda. Tem muita coisa na propaganda no Paraná que é perfeita, mas que na base, aonde bate o serviço, é precária. E nós sentimos isso na pele, e os produtores na área rural, na cidade, né, a gente sente isso na pele. Então é a precarização da mão de obra, né, baratear a mão de obra, fazer pelo menor custo possível para agigantar lucros, como se isso fosse resolver o problema, né, e esquecemos que serviços essenciais, eles devem ter qualidade, né, e ter respaldo. Eu fiquei angustiado num departamento estadual onde foi essa semana, onde escutava os conselhos de alguém para alguém. Então alguém, trabalhador, se machucou no serviço, mas foi aconselhado por alguém a não expor a sua lesão, porque não era função dela estar fazendo o que estava fazendo. Se machucou no serviço, mas estava em desvio de função. A precarização da mão de obra, né? Fazer o mínimo, por ganhar o mínimo, fazer o mínimo. Então, se é para mexer uma cadeira do lugar, não mexo porque não é do meu setor. E assim as coisas vão se empurrando e eu fiquei angustiado com aquele assunto, tanto que saí do ambiente antes de cumprir o meu dever que lá estava designado e voltei hoje para fechar o que era para fazer. Porque me deu ânsia de escutar uma fala daquela lá, e a pobre senhora que escutou teve que baixar as orelhas, como diz o ditado, e mentir pelos conselhos da servidora que tinha se machucado em casa e aguentar o tranco machucada, porque poderia ser encaminhada por desvio, né, e sofrer retaliações por desvio, né, de trabalho, né, por ter feito algo que não era do seu próprio, mas que, diz ela, eu não aguento não fazer quando vejo as coisas a ser feitas. Então tem que trabalhar na precariedade. Isso é um pouco que acontece com a Copel, né?
se precariza a assistência para agigantar os lucros. Ótima empresa. Os acionistas batem palmas, né? E o povo paga o pato. Então, o lucro ele é privado e o ônus ele é socializado. Então, nós estamos num caminho de precarização de algumas coisas que estavam funcionando muito bem. A Copel era a referência. Eu morava, e meus pais moram numa rota onde, quando acontecia alguma intercorrência, era de contar nos dedos os minutos que a Toyotona Bandeirantes da Copel subia rasgando todo o trecho e a gente contava para voltar a eletricidade, o que era bem precário acontecer. Antigamente, né, quando não se tinha tanta tecnologia como hoje tem, para cobranças online e tudo mais, que evita despesas para agigantar lucros, mas e a assistência e a mão de obra, né, ao usuário precarizada. Então eu só queria dar o meu parecer, né, por ter assinado também aquele documento conjunto emitido por esta casa, e ser solidário, e sou também, né, um usuário, né, desse serviço essencial. Ninguém vive sem energia hoje em dia, e sou solidário aos que mais sofrem, que têm as dependências aí, e a força de trabalho diretamente ligada a essa fonte de energia, a eletricidade que a Copel deveria fornecer de uma forma muito mais qualificada. Também no trajeto Francisco Beltrão, nas idas e voltas, chegava a dar desgosto ver postes caídos antes de serem inaugurados, numa rede instalada, sem alinhamento, né? Eu não sou técnico e posso estar falando besteira, e me corrijam, né? Mas sem alinhamento nenhum na colocação daqueles postes, e antes de inaugurado, já no chão, ter que ser levantados novamente e tudo mais, né? Qualidade questionável, no mínimo. Então seria esta minha colocação, senhor presidente, e agradeço aí o espaço. Demais vereadores, com a palavra do Raul. Quero saudar, senhor presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa, nosso secretário de saúde, doutor Carlos, sua esposa, o pessoal da Reciclave, o Júlio, a imprensa e a população de Barracão que está nos ouvindo. Eu também queria dar o meu parecer aí sobre a fala do vereador Leandro, sobre o nosso vice-prefeito, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Isso, queira ou não queira, nós temos que fazer a nossa parte. Com certeza ele vai se posicionar, né? Ou de uma forma ou de outra, mas a nossa parte nós temos que fazer como legislador. E a população pergunta mesmo sempre sobre esse assunto, né? E às vezes a gente não tem muito o que responder, mas vai ser tratado esse assunto aí com certeza. E quero deixar aqui um pedido de torcida, né? Que seja, né? Uma torcida espiritual, uma torcida humanismo, né, aí, que o fato dessa guerra estar acontecendo aí, os prejuízos são muito grandes e já começou a atingir as nossas cidades, né, e principalmente o nosso interior agora, que está o pessoal com o preço do leite que abaixou, e agora vem mais essa guerra, os combustíveis aumentando. Para gente que tem, né, que lida na roça, tem as máquinas que se usa diesel, tem máquina que gasta 10 litros de diesel por hora, né? Hoje tu tem uma roça de milho para colher, o milho a 50 e poucos real para tu entregar, é preço de custo, é empatar dinheiro. E daí tu vai colocar uma máquina para colher, é em torno de 800, 900 real a hectare para tu colher. E daí isso aí fica muito pesado, né? O pessoal do leite ficou pesado porque o leite era muito barato. E agora com esse aumento de combustível, e com certeza o pessoal que está começando agora a colher os milho já começou a sentir na pele, né? E vamos fazer uma torcida aí que Deus faça alguma coisa nessas guerras lá e que não atinja nós tanto aqui, né? Com certeza os mercados também vai estourar os preços, né? E nós, a nossa agricultura, toda cidade que tem uma agricultura forte, com certeza a cidade é forte também, né? Vamos torcer por os nossos agricultores aí. E como esse mês de março agora foi um mês voltado às mulheres, né, pelo dia delas, eu acho muito interessante a gente defender sempre essa bandeira de
não à violência contra as mulheres, né? Eu sou a favor de a gente pelear por essa parte aí e poder ajudar de alguma forma. Inclusive, o Conselho da Mulher que criou o Projeto Liberta, amanhã eles vão estar na Praça Crevelândia a partir das 8h30, dando palestra, né? E eu acho muito interessante, falando por mim como homem, eu acho muito interessante. Eu outro dia até falei assim, né? Será que se tivesse um acompanhamento para homens assim, né? Um acompanhamento com ele antes de botar ele na cadeia. Tipo assim, um acompanhamento de palestra, conversar com a pessoa, né? Porque hoje a conversa se resolve muita coisa, né? E eu sou a favor. Aquele homem que queira participar não é vergonhoso, com certeza vai servir de bênção para o teu casamento, para a tua casa, para os teus filhos, né? A gente foi criado de uma maneira, antigamente, um pouco mais rude, talvez, né? A gente, às vezes, pode até levar para o filho da gente. Uma coisa que veio se arrastando, às vezes, de longa data, mas numa palestra assim, com um profissional, com certeza tu volta para casa mais amoroso, vai gostar mais dos teus filhos, vai saber dizer para ele, faça isso, não faça isso. Porque talvez a gente pode dizer para um filho da gente que não é para fazer aquilo, mas de uma maneira diferente. Né? E é mesmo, o objetivo é o mesmo. Mas isso tudo vem acarretando e vem se apertando cada vez mais. Eu acho em favor dos homens, como né, eu faço gosto de participar dessas palestras e aprendi muito com isso. Eu faço gosto que a gente participe, né, desses tipos de palestra. Para nós mesmos se conscientizar, aprender cada dia mais. A vida é um aprendizado. Para nós educar o nosso filho, aprender a viver em harmonia com a nossa esposa. E eu acho que vai servir de bênção, né, para todos. Para o casal, para a mulher, para o marido, para os filhos. E seria muito bom, né? Agradeço, senhor presidente. Tiririca, as pessoas da Associação dos Recicladores da Fronteira, já aprovamos em segundo turno hoje, tá? Tá tudo ok. Vai para o executivo agora para que vocês possam trabalhar lá com segurança e receber as melhorias que vocês tanto merecem. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar no dia 19 de março, nesse mesmo local e horário. E encerro essa sessão.